Companheiros e companheiras, fica melhor de qual jeito para mim, tanto faz. Eu assisti desde as 2h30 várias apresentações das representações dos municípios gaúchos e catarinenses. Pelo que eu entendi, cada um, Flávio, tinha que dizer e registrar, dar por escrito, qual foi o evento mais importante da vida de cada um. Permita-me que eu também faça a mesma coisa. E sabe qual é o evento mais importante? Um deles, junto com o Flávio, a Carta de Lisboa, julho de 79. 21 mais 25, quase 50 anos. Mas não foi o evento mais importante. Quando o Brizola rasgou a sigla PTB no Rio de Janeiro. Eu tava lá. Porque nos tomaram a sigla PTB no Superior Tribunal Eleitoral. Eu fui um dos defensores do partido. Nós, cumprindo o protocolo eleitoral, com ata embaixo do braço, 11 estados, porque tinha que preencher os requisitos estabelecidos em lei, 5%, abriu a porta do cartório eleitoral em Brasília, nós estávamos ali inscrevendo o PTB, Leonel Brizola era o primeiro subscritor. Aí nos disseram, não, aqui já tem um registro do PTB, tinha entrado pela porta dos fundos, porque havia uma manifestação clara, aberta, e tem um livro meu que está por sair, contando o que realmente aconteceu. Houve um acordo celebrado entre o MDB da época, a sua cúpula partidária, a Arena, e os militares da ditadura, para que jamais a sigla PTB voltasse às mãos do Brizola. E mais, e vocês vão entender por que praticamente eu sou um proscrito dentro do partido. Porque não me curvo. Eu sei bem o que eu sou, o que eu sei aqui dentro. Eu sei muito bem. E sei muito bem a causa que defendo. E logo vocês vão saber qual é a minha têmpera e qual a têmpera do Flávio. Somos um dos remanescentes. Uns dizem eternos românticos, trabalhistas, nesse entreveiro violento, vergonhoso, cujos espaços estão sendo ocupados pela extrema-direita, pelo vacilo da denominada esquerda brasileira, que abandonou as suas causas, abandonou um projeto que tem que ser perene de transformação das mentes, no sentido de buscar uma solução para os problemas do nosso povo. Então, também lá, quando perdemos a sigla, inventamos outra, PDT, e lá estava eu, mas também não é esse o principal evento. O principal evento para mim, por um homem como o Flávio, é esse aqui, é hoje. Por que é hoje? Porque com a idade que nós temos, nós estamos aqui com vocês. É isso. Porque nós nos vemos aqui com vocês
Nós nos vemos há muitos e muitos anos na escola, nas faculdades, ou no curso secundário, se dizia antes secundário, lutando nos grêmios estudantis, subindo em cadeiras e mesas quando nos negavam a palavra, quando não deixavam a gente expor o nosso pensamento, ou na UGES, a União Gaúcha dos Estudantes Secundários, ou na UNE, não importa onde, ali estava a semente de uma juventude que nem sabia ainda o que era trabalhismo, mas com o curso da sua profissão, a maneira como ele encontrava sempre um jeito especial de falar com o nosso povo, a nossa gente, no bairro, na igreja, na esquina, no boteco, na escola. Nós sempre tínhamos uma palavra para entender na volição do pensamento do povo o que lhe ia na alma, no seu coração, na sua mente. Para isso tem que haver uma transformação pessoal. Você não transforma ninguém se você não está transformado. Você não seduz ninguém se você não está seduzido até a sua própria alma, com alguma coisa a mais que te movimenta, que te faz viver, que te faz amar, que te faz sentir. É uma chama que às vezes parece que se apaga e vira uma cinza, mas que basta o sopro do canto de triunfo e de vitória do trabalhismo, como vocês acabaram de cantar antes, os nossos gritos de guerra. E eu me lembrava no tempo da ditadura, um piazote de 18 anos, 19 anos, pegava um fuquinha mal das pernas, mas nós íamos na guarnição federal em Santa Rosa, uns 6 piazeiros amontoados dentro do carro, baixavam os vidros, e na guarnição federal os milicos com a lança em riste, nós gritávamos, e viva o Brizola, e ó, é isso, essa é a nossa formação. Então, qual é o mais importante evento na vida de uma pessoa que já varou os 80? É o agora. Porque se a gente chega um pouco cambaleante ou vacilante, não se iludam, mas pensem, por que esses caras estão aqui? Para buscar o vício da juventude, a força que vai nos impulsionar para mais 10, 20, 30 anos. Eu fiz a minha história, aqueles ali atrás fizeram a história deles, tá, mas e nós? E nós? Um livro? O palestras que tenho feito por aí afora? As minhas brigas com o partido? Que eu sei por uma candidatura majoritária no estado, falando desse jeito, na televisão, rádio, nas ruas, em cima de trator, de carroça, qualquer coisa, mas não querem ouvir a nossa mensagem. Estão nos conduzindo para irmos ao brete, em composições que estão divorciadas da realidade e da mentalidade e do nosso legado e da nossa mensagem e dos princípios autênticos do trabalhismo brasileiro. Eu não estou nessa, jamais estarei nessa. Partido que quer chegar ao poder, onde tem eleição, tem candidato. Não tem composição, não tem acordo, não tem arreglo. Porque se fizer assim, não é partido. E o nosso, de todos os partidos que tem nessa república, é o único que tem uma bandeira, um legado, uma tradição, uma doutrina, um pensamento político e filosófico. Que veio sim do trabalhismo, Alberto Pasqualini. E já entro no assunto. O Karl Marx, o que dizia? Esse velho filósofo
doutrinador. Agora todo mundo está buscando ensinamento no Karl Marx, satélite da direita. Por quê? Porque entortaram esse mundo moderno. Encalacraram as empresas, as famílias, o pobre, o remediado e o empresário. E os metidinhos dos agronegócios estão encalacrados. Descobriram a pólvora agora. O capitalismo chegou no seu ápice. A interconexão pela internet. Tem os nossos dados pessoais. Eu estou falando agora, se você acionar os celulares, já aparece o que eu estou dizendo. E não é vocês que colocaram. Se eu disser aqui, eu tenho que sair daqui, tenho que tomar um remédio, eu chego no hotel, vejo o meu celular, está dito ali qual é o remédio e a variedade de remédios que eu preciso ter. Alguém está cooptando todos esses dados, todas essas informações. E pior, estão jogando na inteligência artificial. Pior ainda, há um grupo dos Big Tech que estão com uma vontade incrível de inserir na inteligência artificial o DNA humano, como se fosse um filme norte-americano. Falando em norte-americano, lembro, o Flávio até passava por isso. Eu era invocado naquela época, imagina, eu falando desse jeito, como é que eu não era antes? Nós fizemos, a partir da União Gaúcha e dos Grêmios Estudantis, nós fizemos uma campanha que virou campanha nacional para não usar expressões norte-americanas. Hoje, aqui mesmo, aqui do lado aí, tudo em inglês. Barbearia, padaria, refeitório, restaurante, tudo em inglês. Pega o cardápio, tudo em inglês. Isso aí é porque é bonito? Não. Isso é uma forma subliminar de entrar na nossa consciência. Então eu volto ao Marx. O que dizia o Marx? Ele estudou profundamente as relações capital-trabalho. Vocês vão entender bem direitinho o que é ser trabalhista. Vocês vão entender bem direitinho. Desde que o mundo é mundo, existe troca de informações como existe troca de mercadoria. Tem aquele que financia, tem aquele que remunera e tem aquele que trabalha. A remuneração do capital qual é? O lucro e o juro. Qual é a remuneração do trabalhador? O salário. E aí o mundo foi se desenvolvendo, cresceu tecnologicamente, erguemos prédios suntuosos, as cidades cresceram, floresceram. Sim. E o trabalhador? O peão que faz, lá por exemplo, lá do nosso litoral, lá de Santa Catarina, já está a mania agora, 80 não é suficiente. 80 andares, não. 100 andares. Fala com o pedreiro, com o carpinteiro, com as veja que essas são expressões do verdadeiro trabalhista. Pedreiro, azulejista, pintor, encanador, eletricista. Quando estava na Secretaria de Educação em Itapema, pedia pelo amor de Deus aceitar um projeto meu que dei por escrito. Convoquem no contraturno os pais dos alunos para ministrarem aulas. E claro que os pais dos alunos não são professores, eles são como se levanta uma parede, como se faz um traço de cimento, cal, areia e brita, como que se pinta uma parede, como se esquadrinha um alicerce de uma casa que eu não sabia. Eu formado.
Como que eu formado não vou saber esquadrinhar uma casa? Eles traçam uma linha assim, mais uns pauzinhos em cada ponto, tiram um canto ali, passam uma... Aqui vai ser o alicerce. Eu não sabia. Mas o pedreiro sabe. Por que não os pais dos alunos, as artesãs? Corte e costura. Porque isso tinha no meu tempo, meu Deus do céu. As crianças aprendiam piano, aprendiam violão, gaita. Vocês estão falando com uma pessoa, duas pessoas, que nos tempos do trabalhismo, dos governos trabalhistas, no primário, 5 anos de primário, no final das últimas séries e depois no secundário, português, francês, espanhol, inglês e latim. Fui estudar na faculdade de Direito de Passo Fundo. Tinha direito romano. Claro, por que o direito romano para os advogados? Porque a estrutura jurídica do nosso país é o direito romano. É tudo em latim. Até se dizia na minha época, mensana in corpore sano. Que bonito isso aí. Mente sano in corpore sano. E eu dizia, dura lex, sed lex. No meu cabelo, sobe o lex. Não era bonito isso aí? Não tem mais. Não tem. Tinha filosofia, sociologia, lá atrás, no primário e secundário, meu Deus. Não tem. Como que você vai absorver, alguém vai absorver cultura, formas de viver, de perceber onde que estamos, qual a nossa procedência, aonde que nós queremos ir, se não temos noções de filosofia? Então, nessa construção entre capital e trabalho, foi criado o trabalhismo. Alberto Pasqualini, e a exposição, a prática dessa doutrina, dessa inspiração, desse modelo, foi traduzido para a prática por esses que estão aí atrás. Aí veio a industrialização no tempo do Getúlio, salário mínimo. Porque naquela época, você falou, mas por que salário mínimo? Porque era escravidão. As pessoas trabalhavam e não ganhavam o justo. Pelo menos o mínimo. Agora convenhamos. Nessa relação, capital-trabalho, quem é um partido hoje no Brasil que fala sobre o salário mínimo não sustenta, pela letra da Constituição da República, não sustenta a composição de uma família, pai, mãe e 2 filhos. 1.400. Quando aumenta o salário mínimo, é 2,77, 4,77, 13,77. Quando aumenta o salário dos grandes, 20%, 25%. Aumentou o salário mínimo em maio, eu fui para a farmácia. Eu já estou desde abril, porque pela idade a gente tem que tomar remédio. Só para ter idade, eu gasto mais em remédio do que para comer. Mas como é que pode isso? Tem que ter uma distorção nesse capital trabalho. Tem que haver uma confusão. Aí chego na farmácia, o meu salário aumentou de aposentado. Por sinal, de aposentado eu ganho 5.735,17. Aí eu fui na farmácia. Pela terceira vez, esse ano, a terceira vez o aumento dos remédios. Que já somando tudo dá 12. Bom, mas o meu ficou nos 4. O que está vendo aí? Aí tu liga a TV. Olha aqui as notícias do coisa. Alguém fala salário mínimo? Qual é a agenda? Alguém fala em desigualdade e olha que o capitalismo contemporâneo chegou ao máximo, como eu estava dizendo antes. Porque domina os meios de comunicações, mas deu à humanidade a oportunidade de você se conectar imediatamente, instantaneamente em qualquer parte do mundo. Mas é uma baita evolução.
Hoje o mundo nunca produziu tanto grãos que daria para sustentar e matar a fome de toda a humanidade. Mas temos milhões de seres humanos abaixo da linha da pobreza. Qual é o problema desse capital trabalho? E quem é que está defendendo o trabalho e quem só está defendendo o capitalismo? Mas ele evoluiu mais ainda. Aumentou a produção, entrou no sistema de comunicações, mas entrou na fase que nós trabalhistas dizemos no rentismo. Você hoje não precisa ter capital em espécie, nem bens nem patrimônio, mas você pode investir ficticiamente nas redes, dessas que aparecem aí que está dando problema aí. Você não investe ali, e ali é uma especulação inacreditável. É por isso que, de repente, do nada, os 6 Big Techs que mandam no Brasil estão agora compliciados no governo norte-americano. Do nada, o patrimônio deles é 20, 30, 40, 50 trilhões de dólares. Mas como? Será que eles têm aviões, navios, eles têm riquezas minerais, eles têm ouro depositado em Fort Knox nos Estados Unidos, ou no Federal Reserve nos Estados Unidos, ou no Banco da Inglaterra? Não. É capital da nuvem. E vocês sabem disso. E esse regime, esse sistema que corroeu o bolso, a família do trabalhador, está pegando também a classe média, que não abriu os olhos ainda. A classe média, aliás, ela está sujeita a desaparecer e nem vai ter consciência que está desaparecendo. Porque virou gado. Nem serve mais para costear cerca, como dizia o Brizola, que querer sair do curral. Não querem, eles querem ficar no curral. Mas nós temos a pretensão de lucidez nessa relação capital-trabalho. O regime atual se chama capitalismo. O que é capitalismo? Vem do capital. O prêmio do capitalismo é o lucro e o juro que ninguém aguenta mais. E nós continuamos ainda 400, 500, 600% de juros ao ano pelo cartão de crédito. E não tem ninguém lá, não sei aonde, que conteste isso aí. É só um trabalhista para contestar. Mas para nós contestarmos isso, nós temos que estar conscientes daquilo que estamos dizendo. Bem, se isso está errado, o que tem que ser feito? Tem. E eu já dou um título. Volto para o Pasqualino, que ele sabe de cor e salteado, Flávio. O que dizia o Pasqualino, já para ir à parte final? O que dizia o Alberto Pasqualino? Filósofo, advogado, senador da República, foi tudo. Ele lançou um livro, uma ideologia que se chama Trabalhismo, dizendo que um capitalismo solidário, ou seja, controlar o lucro e remunerar melhor aquele que trabalha. Tudo bem. Eu, Modesto Magros Guimarães, simples advogado, eu desenvolvi já um ensaio político, vai ser publicado agora. Vou dar em primeira mão aqui a notícia para vocês. Vou dar todos os direitos autorais desse livro aí, o ensaio político, já vou dizer rapidamente o que é, para a Juventude Socialista. Já está escrito em homenagem, já está para ser impresso. Bem, eu me atrevo a denominar, aumentar o tamanho da responsabilidade disso que nós defendemos, que se chama trabalhismo, como proposta ideológica doutrinária, para uma proposta econômica. Aí sim nós vamos saber nos explicitar, nos justificar, defender perante a população qual é a nossa proposta então. Se tudo está
errado. Temos uma proposta. Na relação capital-trabalho do Karl Marx e na proposta ideológica de Alberto Pasqualini, eu me atrevo a dizer que a base da economia de um país, e o Brasil, o objeto principal, o objeto que deva ser defendido é aquele que trabalha e aquele que produz. O capital deve ser limitado à sua exata função. Juro limitado. Ninguém pode ganhar mais do que 2 vezes daquilo que investe. Porque estão ganhando 10, 15, 20, até 1000 vezes. Tem que ter um limite. Qual é o fundamento de uma civilização? Qual foi o propósito da consciência universal? Ou Deus, como chamam? A humanidade. Foi a humanidade ou foi o dinheiro? Isso é problema de lógica. É questão de lógica. É a humanidade. E se é a humanidade, é o homem e a mulher. Esses têm que ser considerados como objeto da preocupação na relação econômica entre capital e trabalho. E aí nós temos que ter a nossa vontade, a nossa disposição, a nossa transformação de ideias. Eu escutei atentamente a palavra de cada um de vocês, é impressionante. Se vocês colocarem num vídeo isso aí, e pedirem uma comissão para fazer o resumo é o mesmo, vai dar a mesma coisa. É a ânsia, é a angústia. Vocês sabem que tá errado, as coisas estão erradas ali fora, estão erradas as coisas, não é possível? Quantas vezes nós nos judiamos no dia? Quantas vezes nós aumentamos a nossa angústia e nós perdemos às vezes a capacidade de resolver essa ou aquela questão? Mas por que isso? Se nós trabalhamos, nós estudamos, nós somos bons, nós temos vocação, nós sabemos bem qual é o nosso futuro, temos que criar os nossos filhos, vem a família, nós temos responsabilidade. E como é que tem que ser essa ânsia, essa dificuldade? Controlar aquele dinheirinho ali para passagem, para o combustível, para alimentação e para férias e viagens, se é que todos podem passear e viajar. Nesse modelo que está aí, despótico, violento, nojento, absurdo, não temos remédio. Como nós não vamos encontrar remédio, vou para o finalmente, como nós não temos remédio acumpliciado com outras agremiações, porque qualquer acumpliciamento que fizer, já temos exemplo desde 89, já temos exemplo desde 89 com o Brizola, perdeu a eleição por causa de quê? Eu sou testemunho e alertei, por causa do voto útil. E as eleições vieram, é voto útil, bipolaridade. Aqui no Brasil é assim, ou é bipolaridade ou 36 partidos que existem, como se nós tivéssemos só 2 partidos, ou como se tivesse 36 ideologias. Hoje nós temos só uma, genuinamente nacional, que é o trabalhismo. Metam isso nas suas cabeças e depois que a cabeça está metida nisso aí do trabalhismo, aí metam isso aí na cabeça dos vizinhos e deem o exemplo. Companheiro, faça as tuas contas. Por que tu está pagando juro? Escreva alguma coisa no celular, já que tem grupo, já tem. Se atreva! Nós temos que ser atrevidos em sair da agenda, porque tem uma agenda imposta. Eu encerro com Freud. Tem alguém com problema com Freud? Daí eu não sei de nada. Tem que perguntar, né, Freud? Quando chega um paciente para o Freud, ou para o Erich Fromm, ou outros artistas aí, o que ele diz? O que ele tem que fazer com o paciente? Meu caro visitante,
tu tens que descobrir a causa da dor. Se você descobrir a causa da dor, é meio caminho andado, depois eu posso dar o remédio. O Erich Fromm, a mesma coisa. São dois, um é mais contemporâneo, o outro é mais longevo, mas são psicólogos e psicanalistas. Então, agora o Marcos enlouqueceu de vez. Ele está numa reunião do partido do PDT, da Juventude Socialista, e está citando o Freud e causa. Nós temos que perguntar para o nosso povo onde é que dói, para nós sermos o remédio. Está vendo alguma coisa aí no bairro? O que é? Essa análise, esse diagnóstico tem que ser feito, porque esse é o material de um político. Nós lidamos com isso aí. O político vem de povo para verificar as questões do povo. Então não é difícil se achegar no povo. Eu aqui, poucos dias, com a minha filha e a minha assessora ali, onde é que está ela? Ah, está aqui. Ela é filósofa, às vezes ela me puxa também na tal da filosofia. E puxamos o assunto com esses da van aí, ali no hotel, eu sou assim, eu sou metido. Esse povo está angustiado. Esse povo sabe que isso aqui está tudo errado. Que assim nós não vamos prosperar. Mas como isso aqui, agora eu vi a fala da Juliana, isso aqui vocês têm que ajudar a Juliana a que faça um diagnóstico. Por que esse Estado, desculpe dizer isso, né? Não é só eu que estou dizendo, isso já tem análise sobre isso. Por que o Estado do Rio Grande do Sul está colapsado? Por que o Estado de Santa Catarina está colapsado e o Paraná está colapsado? Por que esses 3 estados estão virando nazistas? Você sabe quantas células nazistas tem aqui no estado do Rio Grande do Sul? Tem mais de 50. Lá em Santa Catarina tem mais. E jactam, a mídia jacta aquele governador do Paraná e não contam que terminaram a ponte lá do lado da outra ponte, lá em Foz do Iguaçu, há 3 anos e não está terminado o acesso para as pontes. E o cara é competente. Quantas escolas o Brizola fez naquela época aqui no... A estrada da produção, as encampações, são tudo estatais. É um modelo. Isso nós temos. Vocês têm que olhar os consensos de Washington, que estabeleceu taxa de juros flutuante, privatização. Então, o Estado aqui está colapsado e perdeu as estatais. Vai se recuperar quando? Com esse modelo econômico aí, não, porque cada vez que passa o tempo, ele deve mais para a União, deve mais para bancos estrangeiros, deve mais para a população, porque escasseia os recursos e nunca se arrecadou tanto e nunca se deveu tanto, porque o modelo não presta. E se nós formos as formiguinhas a espalhar a nossa nova novidade, a transformação política social na mentalidade, na alma e no coração daquele que trabalha e daquele que produz, companheirinha, pelo amor de Deus, lute por melhor salário, lute, porque se tu não luta, ninguém vai lutar por ti, só se aparecer nós, e aí que nós entramos. Então, desculpe aqui a molhação aqui, você foi para molhar palavras, foi só para molhar palavras. Eu agradeço a oportunidade que me deram, eu vou ficar até o fim, eu sei que tem mais algumas perguntas, eu vou ficar até o fim, vou ter a honra de ouvir o Flávio. Agora sim, o saúde do Flávio. O Flávio é um sobrevivente. Vejam bem, ele passou por muito mais coisa do que eu. Ele é um sobrevivente, ele não existe, sabe muito bem o que foi a Operação Condor. É uma história viva.
e que nós temos que saber aproveitar para ouvir. Obrigado. Há computadores que detêm todos os nossos dados pessoais, e se isso é verdade, temos que lutar com essas armas, criar grupos sociais na internet. Eu não levo fé na atual geração, desculpe ter que dizer isso, lamentavelmente. Não levam fé. Se distanciaram da nossa causa, se desfibraram, se desconceituaram da época histórica em que estão vivendo. Porque no momento em que nós aqui reunidos, e ouço as lideranças jovens a dizer que não há congressos agendados, que não há reuniões agendadas, que as reuniões que são feitas, são produzidas com dificuldade, com sacrifício, é porque alguma coisa está mal. Então nós temos que ir para a rede social, entre nós, nos multiplicarmos. E dizer para aquele que está entrando, aquele que está formando como uma corrente de resistência, porque senão nós vamos perder a causa do trabalhismo, hein? Vai morrer na nossa mão. Preste bem atenção. Estamos a ponto de ter que ser testemunha da nossa derrocada. E não é por vacilo da juventude, porque vocês estão aqui. Então nós temos dois compromissos. Nós temos um compromisso conosco mesmo de encontrar uma solução técnica para enfrentar uma nova forma de fazer política. Não é como no meu tempo. Não é, decididamente não é. Não vem a causa aqui eu contar como é que é, mas não é. Como também não era no meu tempo, não existia emenda parlamentar e fundo partidário, que é um escândalo nacional hoje, fruto de corrupção, de estelionato, de tudo que é crime que está escrito no Código Penal. Parece que não sabem fazer política sem ter emenda parlamentar. O Parlamento Nacional, o Parlamento das Assembleias Legislativas, o Parlamento dos Vereadores, dos quais eu fiz parte, e não tinha emenda parlamentar, e não tinha fundo partidário. Mas o povo gastava a sola do sapato, me dava um janta, me dava um almoço, botava um gasolina no carro, e eu fazia política assim. E não tinha preguiça. Era 12, 13, até 15 reuniões por dia nas minhas agendas. Hoje é só mala preta, é só na hora da eleição, é um programinha de televisão que o partido, ou seja, que a nação paga para os influencers. Então, parece que todo mundo deu amnésia. Se esqueceram de como você faz política. Você faz política em contato com a população. Não se faz política dessa forma que estão fazendo aí. Marca-se uma reunião em todas as prefeituras, em todas as cidades, vem o parlamentar, ó, esse aqui mandou 50 mil reais, esse aqui deu 2 milhões. E não tem procedência esse dinheiro. Não sabe de onde que vem. Não tem fiscalização. É como se fosse uma concessionária de serviço público que é intocável no nosso país. Eu aproveito isso para dizer, com todas as letras, as empreiteiras dominam o país. É uma torneira de recursos brasileiros, é por isso que pagam mal de salário mínimo, porque tem que sobrar dinheiro para propina. E vocês veem algum aí iluminado da polícia, de qualquer partido político, inclusive o nosso. E eu tenho autoridade moral para isso. Porque fui na região norte, de acordo com o doutor Brizola,
Ele estava como governador eleito no Rio de Janeiro e eu não tinha me reelegido aqui no Rio Grande do Sul para o terceiro mandato por causa do voto vinculado. E a minha base lá da fronteira e da região noroeste, a minha base escolheu o Pedro Simão, do PMDB, e eu firme no PDT. Então eu fui, sabe para onde? Vocês vão ficar escandalizados. Eu fui para a região norte 8 anos. Eu montei o partido PDT em Rondônia, no Pará e no Acre. Eu montei. No meu lombo tem 2 tentativas de assassinato. Mas isso não importa. O que importa é o que eu vou dizer agora. Eu fui presidente da maior estatal de Rondônia, a Companhia de Mineração de Rondônia. E eu soube quem que é dono da Amazônia. Os gringos. Volkswagen, Chevrolet, Ford, Brascan e por aí vai. Por que eles são donos? Porque batem, todos esses governos aí, eles batem no Ministério das Minas e Energia e requerem a lavra e exploração do minério, do subsolo. E pela legislação nacional do Código de Mineração, quem detém a lavra e pesquisa de mineral é dono do solo. Então não tem espaço para o caboclo ribeirinho, que é irmão nosso. O nordestino que sustentou a colheita de borracha para sustentar os gringos e a Guerra Mundial de 45. Então a família do índio, o caboclo ribeirinho, lá não tem voz nem vez, porque tudo pertence aos gringos. Aliás, tem alguma menção sobre isso aí na mídia? Então o que resta para nós? Vamos utilizar as armas deles, a internet, criar núcleo. Mas núcleo não é como o partido está dizendo, não, vamos criar um núcleo ali, assim, não. Utilizam essa coisinha que nem eu sei manejar bem, mas vocês sabem manejar. Criar grupo entre vocês, 5, 6, 7, 8, porque hoje é difícil ir para um bar e montar uma reunião ali no bar. Isso eu sei. Agora, a internet bem utilizada, o celular bem utilizado, vocês montam um grupo. E aí estimule a vocês criarem a agenda, o assunto, o tema, aquilo que deve ser dito para aquela família que está lá no barraco. Aqui está a minha filha, não tinha nada que está aposentada, bem aposentada, não tinha nada que está se envolvendo em política. Sabe o que ela faz? Ela é uma artesã. Quem aqui que não sabe costurar, o tecer, o artesanato de madeira, qualquer coisa aí, monta um grupinho de 5 a pretexto de ensinar o pobrinho ali no bairro, vai lá sem pretensão nenhuma, estimula, cria um grupo só sobre isso, vamos costurar e bordar, vamos montar qualquer coisa ali, montar uns quadrinhos, até para jogar baralho, monta um grupo e de repente coloca ali, escuta, como é que está a família, como é que está o emprego? Aí entra sutil na história. Tem o trabalhismo. Porque o nosso povo, o que mais ele sabia, né? O Flávio está certo, a ditadura, eles não querem dizer isso. Mas o golpe de 64, ele foi exclusivamente contra as nossas lideranças. Esses 51 deputados, senadores, coisa e tal, liderança, e mais os outros estaduais, e vereadores, e prefeitos, isso tudo era peteba. Porque nós governávamos o Brasil. O Brasil era a 6ª potência mundial. O Brasil era industrializado. O Brasil tinha a Petrobras, a Eletrobras, o voto para a mulher. Nós vamos aqui até 1h da madrugada. Se eu começar a citar o que é que eu trabalhei naquela época. Então era preciso destruir, era preciso tirar a legenda, destruir a ideologia, o pensamento, e só restou nós. Encerro. Isso eu disse a primeira parte, o compromisso nosso. O outro compromisso é para que não tenha sido em vão a luta que esse camaradinho aqui teve. Ele, não é o problema dele ficar satisfeito que alguém lute em homenagem a ele.
mas o que ele representa, a sua luta, a sua história, o seu compromisso com a verdade. Porque no tempo que foi exigido dele sacrifício, ele se sacrificou. E nós não fomos presos, né? Nós não fomos torturados, né? Nós não morremos, ninguém nos matou, nós estamos aqui. Mas, logo ali atrás, tem gente que sofreu para que nós pudéssemos estar falando. Nós somos de uma geração que não pudemos votar em presidente da República, governador do estado e prefeito nas áreas de segurança nacional e capital. 20 anos sem votar! E ainda temos que erguer a nossa voz também, como o Flávio disse, porque tem gente que quer voltar para trás. Então, por quantos nós temos que lutar, além de lutar por nós? Porque se estamos na política, se escolhemos esse partido, nós temos o dever moral de entender, de interpretar o que é essa coisa fantástica que se chama trabalhismo. Então, o que eu posso deixar para vocês, além dessa mensagem de esperança, mas é uma mensagem de alegria, porque nem tudo, nem sempre isso vai ser assim. Vem dias melhores. Eu não sou, tem livro meu sobre isso, eu não sou favorável a tempos de inteligência artificial. Eu sou favorável aos novos tempos da energia da luz, quando o ser humano conseguir elevar o seu pensamento para si mesmo e justificar a sua presença na Terra como um ser evoluído, mas jamais ser capacho e escravo de alguém, muito menos a esses que estão aí, e muito menos a alguém que tem a pretensão de dirigir os nossos destinos. Só é bom quem dirige os nossos destinos se ele está dirigindo os destinos segundo os interesses do povo brasileiro. Senão não está dirigindo o destino de ninguém. É um apócrifo e pior, como esses que estão tentando nos violentar a partir dos Estados Unidos da América do Norte. Nada mais são do que uns criminosos de lesa pátria. Então, eu admiro vocês, mas eu sou, na verdade eu sou um egoísta. Eu tenho que dizer que eu sou um egoísta. Porque eu me valho desses momentos e vejo o entusiasmo e o brilho nos olhos de vocês para eu me entusiasmar mais e continuar a viver. Obrigado.